A gente sabe que a produção animal ela tem muitos desafios, né? Atualmente nós temos a pressão de produzir alimento seguro, barato, com bem-estar animal, sem antibióticos, com sustentabilidade. E enquanto isso, a gente enfrenta vários desafios, como o preço de insumos, os problemas com patógenos ou sanidade no dia a dia. Enfim, é sempre uma questão bem difícil a gente produzir tudo uma maneira perfeita, utilizando todo o potencial genético do animal, né? Então, Nathanael, eu queria saber quais os principais desafios, no seu ponto de vista, que você acha que essas biotecnologias podem auxiliar, né, no nosso trabalho no campo. Depois, né, se você quiser falar um pouco sobre o que vocês falam, como surgiu a iLive, fica à vontade. Tá, aponta, né? O produtor ele está sempre ali no limite, né? Os custos são altos, as margens que ele tem para manobra são muito pequenas, ele tem todo o custo de insumo, de pessoal, de medicamento. O produtor ele está sempre enforcado, né? É isso que eu me deparei quando eu entrei no segmento de produção animal. A gente tem que levar muita precisão lá para a ponta. Você tem que ter uma tomada de decisão que seja muito eficiente ali para aquele produtor, para que ele tenha o mínimo de erros possível e que ele consiga melhorar um pouquinho aquela margem pequena dele. Quando a gente fala hoje em pecuária de precisão, né, a gente está falando em um termo bastante moderno, em que pode até ter sido replicado ou um termo utilizado anteriormente, mas para que um determinado conceito ele seja aplicado, ele seja de fato desenvolvido, você não precisa ter só a vontade, um conceito bem estabelecido, mas a tecnologia disponível, ela tem que ser eficiente e barata o suficiente para que ela seja utilizada. Então, eu acho que a gente está num momento de inflexão para esse produtor, né? Porque, como eu já venho discutindo aqui, os dados, as tecnologias têm facilitado essa tomada de informações do sistema, seja um dado biológico, seja um dado comportamental dos animais, e o... Perdi o fio da meada aqui. A gente começa a falar e eu olhei para a câmera aqui, eu perdi o fio da meada, mas eu vou retomar. Então, a gente estava falando da questão de preço ali na ponta, né? E a questão de tomada de dados. Vamos lá. Então, a gente tem uma tomada de dados que é bastante eficiente, né? O que tem toda a questão é transformar esse dado agora em uma decisão rápida para que o produtor na ponta ele tenha um resultado. Então, quando a gente fala em pecuária de precisão, a gente está falando em tomadas de decisões customizadas para cada produtor. Você, Gabriela, que é do segmento, né, de produção animal, segmento veterinário e associado aí com zootecnia, a gente vê que as decisões nos sistemas de produção elas são muito genéricas, né? Numa integradora, a solução muitas vezes que é tomada para um integrado, ela é pulverizada para todos, e a gente sabe que esse tipo de cada produtor, ele tem uma particularidade diferente. Seja às vezes um pouco mais de sal que pega ali na granja, ali no aviário, seja uma goteira que tem no meio dos animais, tudo isso influencia tanto a capacidade desse animal, quanto o microambiente com que esse animal está inserido. Pode ter a proliferação de patógenos de um modo maior do que em outro produtor, né? E isso tudo, se você não tomar, não levar em consideração essas particularidades, você vai ter sempre deixando o produtor sujeito até uma curva de distribuição onde alguns produtores vão responder muito bem ao que é oferecido em termos de dieta, manejo, e outros produtores vão trabalhar mal, porque os animais dele não é o melhor tipo de solução. Então, hoje, com essas tecnologias, a gente já tem a capacidade de analisar, identificar os gargalos do sistema de produção individualmente, de cada produtor, para sugerir, né, ações pontuais, para que esse produtor, que às vezes está sofrendo com uma maior incidência de patógenos oportunistas, desbiose, uma alta mortalidade ali nos 7 primeiros dias, né, do período de criação, que esse produtor ele consiga resolver o problema dele. Qual é a questão hoje, um dos limitantes que a gente eventualmente discute assim, com os nossos
clientes. É a capacidade da própria integradora, da própria cooperativa, em conseguir oferecer um pacote de soluções que seja mais customizado para esse produtor. Então, as dificuldades elas vão surgindo, né? No começo, quando a gente começa a live, a gente enxerga um problema pontual, mas quando você vai percorrendo a cadeia, você começa a observar que é uma série de transformações que precisam ser tomadas, né? Tanto pelos produtores quanto pelos fornecedores, por que não pelas indústrias de insumos veterinários, né? Eles também têm um papel importante ao indicar soluções que sejam eficientes para esse produtor, que não tenha um incremento muito grande no custo, para que você tenha um aumento de produção, de desempenho e consiga fazer isso, né, com uma margem interessante para os produtores. Então, talvez esse seja um desafio hoje. A tomada de dados, a informação, ela começa a ser processada pelas startups, por aplicativos, por diversas ferramentas. Agora, a ponta ela tem que estar apta a transformar essas decisões em soluções customizadas, entregar. Por exemplo, vai ter produtores que precisam um teor maior de proteínas ou de determinados tipos de aminoácidos na dieta e que essa integradora ela vai ter que fornecer, ou então a indústria de insumo veterinário, né? Até um ponto da discussão com que a gente faz com alguns clientes na indústria é que a indústria normalmente ela chega para oferecer uma solução, né? Vai lá o representante técnico, ele vai oferecer um determinado de produto, essa oferta de produto ela não é data-driven, ela não é baseada no que o produtor precisa. Ela é baseada numa decisão top-down, em que a indústria quer promover um determinado tipo de produto, ela tem uma margem maior, a Global mandou vender mais, e o vendedor está chegando lá oferecendo um produto que às vezes aquele produtor nem precisa. E aí a gente vê um problema que é muito comum dentre os criadores. Natanael, eu recebo aqui diversas empresas, eu não sei se eu preciso do produto, eu não sei se só aumenta, às vezes ele compra, mas ele não sabe se o produto é necessário para ele, daqui a 2 meses ele descontinua o uso do produto. Então, isso é ruim para a indústria, porque gera, né, arranha ali aquela relação, olha, o produto que você me ofereceu não é um produto tão bom, isso é ruim para o produtor, que ele aumenta os custos mesmo que temporariamente, e você não tem uma recorrência, né, na utilização. Então, eu acredito que com esse conceito de pecuária de precisão, aonde as necessidades dos animais são atendidas, e a indústria sabe o que oferecer, ou o produtor sabe pelo menos o que comprar, você começa a trazer mais eficiência para a margem, de margem mais eficiência para a ponta. Sim, sim, isso é bem importante nessa conversa, porque hoje a gente tem milhares de produtos que podem ser oferecidos para o produtor e é uma variedade enorme, né? Mesmo solucionando o mesmo problema, nós temos várias opções e o produtor fica perdido e às vezes ou dá a chance para algum produto que não seria o melhor, então depois ele não vai acreditar em mais nenhum produto, né? É isso que às vezes é difícil na realidade de hoje.